Esse é o Diabetecast, o podcast para você que quer aprender um pouquinho sobre contagem de carboidrato. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Diabetecast, o podcast diabético. Pô, galera, muito feliz em ter um podcast que entende e passa por exatamente aquilo que a gente passa. E o Diabeticando, que é, né, o projeto maior aí que hospeda o Diabetecast, ele vem exatamente com essa ideia, mostrar pra gente, né, que somos diabéticos, eu me incluo nesse meio aí, que dá sim pra fazer, dá pra gente chegar lá. E hoje é um episódio super especial aí que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, muito prazer, eu sou o Rafael Ferreira, diabético aí há quase 30 anos. Eu tô de 29 para 30, tá? Não é tipo, não, pô, tô quase 30 anos, já é 21. Não, é 29 para 30 mesmo. Sou diabético desde os 6 anos e vou fazer 30. Faz as contas aí, galera. Pô, me ajuda aí. E eu consegui aprender bastante sobre diabetes, principalmente aí nos últimos 5, 6 anos, onde eu venho me aprofundando no assunto. E eu queria compartilhar com vocês um pouco no podcast. Então a ideia aí de um podcast que hoje já tem mais de 70 episódios é trazer para vocês informações legais e possibilidades entre outros diabéticos, entre profissionais da saúde, entre pessoas que realmente contribuem com a gente aí nessa caminhada. Então, no Diabeticando, vocês semanalmente encontram aí postagens que remetem à qualidade de vida no geral, né? Eu falo sobre alimentação, sobre criatividade, sobre tecnologia, atividade física, às vezes sobre diabetes, quer dizer, no geral sobre diabetes, mas tem um dia específico que eu falo sobre alguma coisa. É isso, galera. Eu acho que com informações boas, a gente com certeza chega em qualquer lugar, tá bom? E no dia 1/10 agora, a gente vai ter o nosso encontro. Então, se você está ouvindo esse podcast em 2022, um pouco antes disso, agora dia 1/10 a gente tem o nosso encontro Diabeticando. E aí, provavelmente, o próximo é em dezembro, e a cada 2 meses a gente faz um encontro, onde vários diabéticos se reúnem, para que a gente possa bater um papo, conversar sobre diabetes, enfim. A ideia é a gente poder ter um espaço seguro para a gente poder ser diabético. E galera, o episódio de hoje é um episódio com um cara muito especial. Não, pô, tô brincando, não é um cara tão especial assim, mas é esse humilde apresentador que hoje vai vir aqui contar para vocês um pouquinho sobre contagem de carboidrato. Então, como esse é um assunto bem relevante, é um assunto que vem trazendo certa necessidade no meu grupo, na minha página, e eu vejo por aí que o pessoal tem muita dúvida sobre isso, eu decidi fazer um podcast que conta o básico da contagem de carboidrato. E aí, galera, é com vocês, meu. Bora se aprofundar e buscar aquilo que vocês ainda não têm. E aí eu pensei, falei, pô, vou aproveitar essa oportunidade e fazer o podcast assim como eu faço com todo mundo, né? Geralmente eu pergunto para as pessoas algumas coisas aí. Hoje eu vou perguntar para mim mesmo, para fazer uma brincadeira aqui e gerar um pouquinho mais de conteúdo do que só a contagem de carboidrato, tá? Então, pessoal, eu nasci em São Paulo, sou paulista do meio da bagunça. E para você que tá longe aí, tá ouvindo, enfim, tá me ouvindo e acha que às vezes em São Paulo a gente tem mais oportunidade, para algumas coisas sim. Mas para outras, como por exemplo, acessibilidade a diabetes, é bem comum eu ir no meu posto de saúde aqui e não ter meus insumos. Ou às vezes, sei lá, ter insulina e não ter seringa, não ter agulha. Uma vez eu perguntei lá, mas como que faz? Eu quebro a tampinha e tomo a insulina? Aí o pessoal, não pode. Eu falei, tá, mas aí vocês me dão a insulina, não me dão a agulha, como que eu vou tomar? Me ajuda aí. Então, independente de onde você esteja, saiba que haverão necessidades, né? Mas aí com um olhar bom para isso e com botar para moer, a gente reverte, né? Não tem jeito. Cada um tem uma dificuldade e cada um tem uma oportunidade. Aí a gente vai para cima. E galera, eu quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de videogame, sempre gostei bastante de jogar videogame. Mas sempre fui da rua, então, pô, eu andei muito de skate, minha infância inteira, minha adolescência inteira. Enfim, corri alguns campeonatinhos, andava em pista. Pô, eu gostava de andar de skate, meu.
Gostava bastante de jogar taco, jogava futebol, era uma pessoa bem ativa. Mas se hoje fosse perguntar, pô, o que que você gostaria de voltar pra brincar? Eu gostaria de voltar lá no meu primeiro quarto, na minha primeira casa lá, no meu cantinho, assim, no canto da minha cama. Abria as gavetas assim, eu abria a última mais, a outra um pouquinho menos e fazia uma escada. E aí cada uma virava uma fortaleza dos meus bonequinhos. E aí eu tinha uns bonequinhos assim, uns comandos em ação, uns bonequinhos, eu tinha umas bonequinhas da minha irmã que virava treta ali também, virava guerreira, virava. Ixi, eu fazia bagunça, meu. Então, se hoje eu pudesse voltar na minha infância, aconselho vocês a se perguntarem, pô, o que que eu brincaria quando eu voltasse na minha infância? Para mim, certamente seria isso, que é algo que eu gosto bastante. É, E, pô, é bom a gente falar da infância, né? Porque esses dias eu tava até conversando com o pessoal aí, perguntei para eles. Eles, pô, eu tô fazendo tanta coisa, fiz isso, aquilo, agora eu tô meio aqui, não sei mais o que fazer. Aí eu falei, meu, calma, você não acha que você ultrapassou a linha de chegada? Tipo, não vale mais a pena a gente passar por um processo mais devagar, aproveitando mais os frutos, do que querer sair correndo para colher os frutos e chegar lá no final. Às vezes sem ninguém, ou às vezes com. Imagina, você vai ter lá 1 milhão de frutos no final, vai estar cansado, exausto, consegue pegar só 10 frutos, os outros ficam sobrando. Pô, vale muito mais a pena você ir colhendo, consumindo, compartilhando e chegar lá no final feliz, né? Porque para mim o final é sempre feliz. Então, na pergunta quem é você sem falar o que você faz, se você ainda não ouviu ela, por favor, pare agora e a responda para você mesmo. Quem sou eu sem falar o que eu faço? Meu, eu sou uma ponte. É isso. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de pegar qualquer coisa e enxergar quais são as possibilidades que a gente poderia fazer aquilo melhor. Eu sou muito bom em antecipar as possibilidades e sei lá, se é probabilidade, instinto aranha, instinto diabético, eu não sei. Eu sei que eu sou bom em ajudar as pessoas a evoluir os projetos, as ideias e mostrar para as pessoas através da prática, né, e da disciplina, a gente consegue, meu. E pô, com isso eu espero estar ajudando vocês aí. Essa é a minha ideia. Se eu te ajudei, tamo junto, pô. É nóis. E galera, como tratamento, olha que louco, eu tava conversando com a Carol, minha esposa, aqui há pouco tempo atrás. Dos meus 6 anos de idade aos meus 20 anos de idade, eu me cuidei exclusivamente com NPH. Exclusivamente. Exclusivamente. Mas como assim? Pois é. Então, passei por uns 2 ou 3 médicos, não fui instruído da forma correta de se utilizar a insulina regular, talvez por falta de informação deles, ou enfim, por, né, provavelmente, né, eu não consigo entender que havia maldade, mas isso me complicou bastante, né, eu não tinha noção que existia contagem de carboidrato até os meus 20 e poucos anos. E aí, por exemplo, a gente estava falando de escola, de pô, hoje existe uma lei lá que a criança pode levar a insulina para a escola, né? Antigamente não. Tinha um decreto da Secretaria de Esporte, ou de Educação, que o cuidador, né, pai, mãe, responsável, enfim, tinha que ir lá na escola, na hora do intervalo, aplicar insulina na pessoa. Tipo, a criança não podia levar insulina para a escola. E isso foi quebrado, né? Tem que ser quebrado através de uma lei, olha que loucura. E olha que legal, galera. Ou olha que ruim. Eu nunca levei insulina pra escola. Porque o meu tratamento era com NPH. Eu tomava NPH de manhã e de noite. Então eu acordava, tomava NPH e ia pra escola. Pra mim, diabetes era isso. Eu não conseguia imaginar que eu poderia controlar a taxa de açúcar que está no meu sangue. E é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje. Controlar a taxa de açúcar que está no seu sangue. Se sua glicemia tiver de 200, você conseguir baixá-la para 100. E se sua glicemia tiver 100, você quiser comer alguma coisa, você conseguir comer isso e depois de 2, 3 horas a sua glicemia tá 100 de novo. Isso dá para fazer. Claro, através de teste, no começo talvez não funcione, mas enfim, eu tenho certeza que você vai conseguir, né? E aí, galera, eu me cuidei só com NPH. Então, imagina, eu tive uma infância rebelde, pô. Enfim, não vou ficar contando as atrocidades que eu fazia aqui, mas eu gostava de ir pra uma quermesse e tomar uma garrafa de vinho sozinho. Fazia isso e não tomava insulina, né? E não era vinho que eu tava tomando, era aquele suco de uva com álcool Zulu e 3 quilos de açúcar. Minha glicemia devia ficar zoada. Era por isso que talvez eu era um cara mais irritado, um cara mais quieto na minha adolescência por conta desse motivo.
E é muito louco, né, o que a informação faz com a gente. A informação faz com que tenha possibilidades, a gente consiga fazer algo que a gente nunca tenha feito antes. Então, hoje, depois de 30 anos de diabetes aí, eu descobri que para mim tem um tratamento diferenciado que dá insulina NPH, porque a insulina NPH, para quem não sabe, ela tem um pico de ação. E esse pico de ação ocorre depois aí de 2 até 4 horas de utilização. Então, quando você toma insulina NPH, por exemplo, às 8, 9 horas da manhã, por volta do meio-dia, a sua glicemia vai baixar. Baixar. Vai cair. Se ela tiver 100 retinha, vai cair, você vai precisar comer alguma coisa. Então, a insulina NPH acaba causando uma dependência de alimentação, de você tem que se alimentar ali. Você não consegue pular a refeição tomando NPH, por exemplo. Agora, ao invés da NPH, como insulina basal, eu tomo a Basaglar, que é uma insulina de ação lenta. Então, para mim, ela dura 12 horas no meu corpo. A bula dela fala que dura até 18, se eu não me engano, 20 horas, enfim. Eu não sou médico, tá, galera? Eu sou um diabético compartilhando minha experiência. E, pô, pra mim dura 12 horas. Então eu tomo a Basaglar de manhã e de noite. Tomo ao meio-dia e tomo à meia-noite a insulina. É o melhor horário pra mim. Eu tentei às 8 da manhã, às 8 da noite não deu. Tentei às 10 não deu. Às 11 não deu. Tentei mais cedo, 6 horas da manhã, mas eu não acordo 6 horas da manhã. Aí eu tinha que acordar às 6 horas pra tomar insulina, eu não. Sabe? A diabetes tem que se adaptar um pouco à minha rotina. Senão, você que tá acordando aí todo dia 3 horas da manhã pra medir a glicemia, você tá louco, meu. Eu nunca fiz isso. 30 anos de glicemia. Tô aqui contando pra vocês. Ah, não, então eu não vou fazer mais. Não, peraí, a gente precisa adequar, né? Você precisa sentar com o seu médico e adequar as coisas pra você poder conseguir dormir tranquilo, pô, e não ter medo de ter hipoglicemia de noite. Enfim. E aí hoje, com a Basaglar, eu tomo a Fiasp como insulina ultra rápida, então a Fiasp serve para baixar a minha glicemia. Ah, se ela tiver 200, eu tomo Fiasp, ela volta para 100, ou para, né, se ela tiver 300 para 100, enfim, pro número que eu quiser. E se eu quiser comer alguma coisa, eu tomo a Fiasp para poder queimar o carboidrato, para poder fazer com que a glicose, que é o que o carboidrato vai se transformar, ela seja levada para dentro da célula, haja a queima dessa glicose transformada em energia, entendeu? Quando eu falo queimar, além de uma gíria, a forma que vai acontecer praticamente dentro da célula. Eu não sou médico, tá? De novo, meu. Então, eu tô tentando explicar de uma forma simples para vocês. E aí, o que é a contagem de carboidrato? Porra, todo mundo fica. O que é contagem de carboidrato? Eu falei, como que eu posso explicar a contagem? Eu posso vir aqui, simplificar e falar só do que eu sei. Mas aí não seria completo. Aí falei, pô, quem que sabe mais que eu e quem que tá homologado para fazer isso? A SBD. E aí a SBD tem um manual de contagem de carboidrato que, apesar de ser de 2014 e 2015, dá a base para você entender o que é a contagem de carboidrato. Então o que eu imaginei aqui? Falei, pô, já sei o que eu poderia fazer. Eu poderia vir e, junto dentro de um podcast, fazer uma breve leitura, claro, eu não vou ler tudo, mas traduzir o manual da SBD para uma linguagem simples, para a gente entender na prática o que é a contagem de carboidrato e como que ela pode contribuir para que a gente tenha uma glicemia adequada, tá? Isso aqui não é uma aula, um curso de contagem de carboidrato, tem muitas pessoas aí que fazem cursos incríveis, tem a Noeli, tem a Rafa Boing, tem algumas outras pessoas aí que eu conheço que fazem cursos de contagem de carboidrato. Onde você vai sentar lá, ficar 4 horas aprendendo. Pô, se tiver dificuldade, aí me chama, eu tento te ajudar de alguma forma. Tô pensando aí em fazer um mini cursinho de contagem para poder ajudar as pessoas. Mas hoje é um podcast que em meia hora aí você vai sair falando: caramba, meu, que louco, era isso que eu tinha que ter feito. Fechou? Tamo junto, espero que eu possa te ajudar. Então, o manual foi feito por nutricionistas membros, né, do departamento de nutrição da SBD, e é um manual que está com edição de 2014 e 2015. E aí ele tem algumas, como fala, algumas atualizações, claro. E eu sei que agora, em breve, a gente vai estar com o manual mais completo ainda, que vai falar sobre contagem de carboidrato, gordura, proteína, etc. A gente vai falar sobre tudo isso aqui durante o podcast, fechou? Então, pô, o manual, só para vocês entenderem, tem 56 páginas, então é uma leitura longa. Eu convido vocês a procurarem lá, Manual de Contagem de Carboidratos da SBD no Google, baixa pro seu computador e lê o manual, pô. Aí vocês vão ver o que eu tô falando aqui na prática, fechou? Então, bora lá, galera. O que é a contagem de carboidratos, tá? A contagem é uma estratégia nutricional, né, que oferece à pessoa com diabetes, eu, você e quem tiver diabetes, uma maior flexibilidade em sua alimentação, na nossa alimentação, da forma que a gente come, de acordo com o nosso estilo de vida. Então, possibilidade de comer o que a gente precisa comer ou pode comer,
de acordo com a nossa rotina. Tem gente que come que nem hoje, eu tô gravando o podcast agora 1h45 da tarde. Eu ainda não almocei, eu não tô acostumado a almoçar esse horário porque minha rotina é um pouco diferente. Eu vou almoçar lá pras 2h30, 3 horas da tarde, que é o horário que eu vou almoçar hoje. E pra mim tá maravilhoso. É isso, é dessa forma que eu vivo bem. E aí eu vou usar a contagem de carboidrato para poder consumir lá. Agora, exatamente, ó, vou olhar aqui para vocês, ó, vou colocar na câmera pra vocês não verem que eu tô mentindo, ó. Minha glicemia tá 141 descendo para 100. Então eu fiz uma contagem de carboidrato a hora que eu acordei para tomar café, tomei meu café, a minha glicemia reduziu e agora tá voltando para normalidade, que é o que eu espero que a glicemia de vocês chegue. Então, o objetivo da contagem é encontrar um equilíbrio entre a sua glicemia, a quantidade de carboidrato que você come e a quantidade de insulina que é necessária para poder fazer com que esse carboidrato a glicose que vai ser gerada desse carboidrato não fique perdida na sua corrente sanguínea. Fechou? Então, 100% do carboidrato que você ingerir, eu vou ingerir 15 gramas de carboidrato, ele vai ser transformado em glicose. É a glicose que sobe a sua glicemia, tá? Não é o carboidrato. O carboidrato vira glicose. Ele transforma. Então, de 15 minutos até 2 horas, o carboidrato vira glicose. Aí, olha que louco. Isso aí é para uma aula avançada, que a gente não vai aqui. Mas, de 30% a 60% da proteína que você come é transformada em glicose também. Sabia dessa? Então, quando você vai no churrasco e come só carne, enche o bucho de carne, por que a glicemia sobe depois? Só comi carne, essa diabetes me deixa louco. Não, é porque de 30% a 60% da proteína que você comeu acaba virando glicose depois de 3 a 4 horas. Então você come o churrasco, enche o bucho, vai para casa, tira aquela cochilada, a hora que você acorda, a glicemia tá lá em cima. Porque é depois de 3 a 4 horas que o organismo quebrou a proteína e aí 30% a 60% acabou virando glicose. E gordura, aproximadamente 10% da gordura ingerida, até um pouquinho mais, vira glicose, também de 3 a 5 horas aí. Então você vai ter, depois de 3 a 5 horas, um outro aumento de glicemia por conta de gordura. Então, eu fui lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Fui lá e comi uma porção de, batata, algum tipo de batata frita. Aí comi aquela porção de batata grande, tomei lá minha quantidade grande de insulina, na hora minha glicemia ficou certinha. Mas depois de 3 horas começou a subir de novo. Por quê? Porque aquela quantidade de batata tem gordura. Então depois a gordura é metabolizada e aí essa gordura vai virar glicose e a glicose vai subir a sua glicemia. Dá uma olhada no manual da SBD depois que você vai entender isso com mais propriedade, tá bom? E aí quem que pode utilizar a contagem? Você pode fazer? Eu posso fazer? Todo mundo com diabetes pode utilizar a contagem. Quem faz insulinoterapia, como eu, que tenho dois tipos de insulina, a insulina lenta e a insulina rápida, eu posso usar a insulina rápida para poder tomar insulina para comer alguma coisa. Quem é diabético tipo 2 não vai conseguir fazer isso. Mas, por exemplo, ele vai ter a consciência de que, esse alimento aqui vai subir para caramba a minha glicemia. Meu pâncreas ainda funciona um pouco, então não vai subir tanto quanto sobe para mim, que o meu pâncreas não secreta insulina, nada, mas vai subir. Então, você tem que tentar evitar isso aí, tá? Então, aqui o manual fala que para ser um bom candidato tem que ter alguns pré-requisitos. Motivação, tá de sobra aqui só nesse podcast, Disciplina, que é a única coisa que aí é sua parte. Trabalha em equipe, conta comigo, conta com o Diabeticando, conta com quem tiver ao seu redor, com o seu médico, nutricionista, enfim. E compromisso com o método durante o período de implementação, porque ele é um pouco chato, difícil. Como que eu vou saber quanto que é? Você fica confuso pra caramba, Mas com disciplina você consegue, tá bom? Então qualquer pessoa pode utilizar. E o que tem carboidrato? Quais são os alimentos que tem carboidrato hoje em dia? Então, pães, biscoitos, cereais, arroz, massas, batata e grãos, vegetais, frutas e sucos, leite, iogurte, açúcar, mel e alimentos que contêm açúcar. Tá vindo uma nova lei aí, e os alimentos que contêm açúcar vão ter que estar escrito mais na lata, assim, no alimento, contém açúcar. Mas você consegue observar na tabela nutricional se tem carboidrato e tudo mais, tá bom? E aí, tá aqui, no caso de diabetes tipo 2, o tratamento pode acontecer apenas com dieta e atividade física, ou com medicação oral e insulina. Nesse caso, a terapia de contagem de carboidrato utilizada é a denominada nível primário, né? Porque é uma contagem de carboidrato para poder te gerar consciência para que você não, vai comer pão com
sei lá, pão com mel todo dia de manhã, você descobre que, pô, olha o quanto com mel e olha quanto com pão sobe minha glicemia. Então, pô, se eu comer pão com mel vai subir em 300? Sei lá, eu tô dando um exemplo aqui, tá? Depois a gente vai falar com o número exato. Mas, pô, então se tiver 100 e eu comer pão com mel vai para 400, Ah, então eu não vou comer isso todo dia. É isso, você pegou. E na diabetes tipo 1, né, o esquema de tratamento atual aí geralmente é uma insulina de ação intermediária, que é a lenta, e uma insulina de ação rápida. E aí tem terapia de múltiplas doses, terapia de ação contínua, que é com bomba de insulina, e o cara que usa bomba de insulina, ou você que está querendo usar a bomba de insulina, se você não manjar o mínimo de contagem de carboidrato, esquece, não vai funcionar. Porque a bomba não é algo que você vai colocar no seu corpo e ela vai ficar medindo a sua glicemia, aplicando insulina quando a glicemia estiver alta, não. A ideia é a sua glicemia não subir. Então, se minha glicemia tá 100, eu tomo a quantidade de insulina porque eu vou comer, espero um pouquinho, como, depois de 2 horas eu meço, minha glicemia tá 110, 120 no máximo. É isso. Agora, comer, esperar a glicemia chegar em 300 para ter que baixar, meu, esse sobe e desce vai te zoar no final da vida. Quer dizer, eu espero que não, de coração, não desejo mal para ninguém. Mas a consequência de quem tem essas oscilações no estudo é grave. Então vamos tentar evitar isso aí, tá bom? E aí, como que você começa a contagem de carboidrato? Né? Aqui a SBD dá algumas diretrizes. Então, o nutricionista vai te ajudar a descobrir quantas calorias você deve ingerir por dia. Então, X calorias, aí você tem que dividir entre as refeições, e isso é um papo para nutricionista, fechou? Eu vou bater nos assuntos mais importantes. Então, o segundo é muito importante, muito, é anotar o que você come. Se você não anotar quanto que estava a sua glicemia antes, quanto de insulina você tomou, o que você comeu e quanto que a glicemia foi depois, você não consegue corrigir. Tipo, tá, tomei, sei lá, 3 de insulina, comi isso. Minha glicemia saiu de 100 para 200, então faltou ainda 2 unidades de insulina. Para quê? Para qual desses alimentos aqui que eu errei a contagem? Ou qual desses alimentos aqui faz a minha glicemia subir um pouco mais? Talvez até além do que a contagem já informa. Meu, tem alimento que, tipo, para mim, suco de laranja, requeijão, tem algumas coisas que são veneno para mim. Comeu, minha glicemia sobe muito. Muito, muito mais do que a contagem de carboidrato fala. E cada diabético tem uma particularidade. Eu conheço diabético que fala, meu, suco de laranja sobe, mas não sobe tanto. Para mim é só sentir o cheiro que minha glicemia sobe. Então, tô brincando, tá? Tem que ingerir, mas na brincadeira é isso. Então anota, por favor, tenha um caderno, um papel. Ó, a motivação vem da preparação. Então compra um caderno especial para isso. Não vai querer anotar isso na mão, sabe? No caderno do trabalho. Porra, compra um papel, uma agenda, coloca lá, dia tal, e começa a anotar tudo que você come. Você vai fazer isso para sempre? Lógico que não, meu. Você vai fazer isso durante um mês, para poder se analisar e falar, caramba, entendi. Oh, eu não faço isso, tá doido? Faz 10 anos que eu não anoto o que eu como. Mas no começo eu tinha que anotar, eu tinha um caderno, isso 30 anos atrás, eu tinha um caderninho lá e anotava o que eu comia. Isso vai te ajudar muito. E medir a glicemia antes e depois de cada refeição. Antes mesmo, tipo, vou comer daqui 10 minutos, deixa eu medir quanto tá agora, e depois de 2 horas que você comeu, para você saber o que aconteceu, se a insulina foi suficiente, se deu certo, se não deu certo. Ai, mas como que eu vou fazer isso? Teria que ter um Libre, o Libre é tão caro. Ó, um dispositivo do Libre custa R$ 290, realmente é caro. Uma caixa de fita para o aparelho que você usa provavelmente custa R$ 90. Ainda assim é caro pra caramba, mas não é tão caro quanto o Libre. Se você comprar uma caixa a mais de fita do aparelho que você tem e medir a sua glicemia ali 8, 10 vezes por dia durante 5, 10 dias, você mata isso aqui. É isso. É R$ 90 que custa, pô. Você não precisa de autorização do seu médico para furar o seu dedo. Eu tenho certeza, não preciso nem ser médico para falar isso. Se você furar o dedo 5, 6 vezes por dia, não vai acabar o seu sangue. Isso eu a garanto. Galera, e as gorduras e proteínas? Então, né, aqui tá assim, que as proteínas garantem ao nosso corpo os aminoácidos essenciais para o crescimento, para manutenção e reparação dos tecidos, né? Então as calorias devem vir das proteínas, e aí ovo, leite, carne, ave, pescado, feijão, soja, lentilha, tudo isso é proteína. E a proteína foi o que eu falei lá para vocês, tá? Não tem como fugir, não tem como fugir. De 30% a 60%, de 3 a 4 horas, vai virar glicose e vai subir a sua glicemia. As gorduras também têm energia, né? Elas são condutores de vitaminas lipossolúveis, então elas conduzem as vitaminas do nosso corpo para o sangue poder deslizar entre as veias, muito louco, né? E possuem ácidos graxos essenciais, né? Então a gente tem que ter uma ingestão diária
Aqui fala de até 30% das calorias, e aí como fonte, óleo vegetal, banho animal, margarina, manteiga. Puta, margarina, não sei nem porque tá aqui. Enfim, eu odeio margarina, vai na manteiga, tá? Maionese e creme de leite. E aí assim, ó, aqui tá, atenção. Em refeições nos quais o consumo de gordura e proteína é grande, como pizza, churrasco, lasanha, hambúrguer, a glicemia pode ficar mais alta de 3 a 5 horas após a ingestão. Foi o que eu falei para vocês, da proteína lá. Ó. Recomenda-se uma conversa com a sua equipe para saber como lidar com essas situações, tá? Então, nos próximos manuais, provavelmente vem algo específico sobre esse assunto, mas no geral você tem que saber contar um pouquinho de proteína e gordura, porque isso vai, né, dar para você um maior manejo da sua glicemia quando você precisar, fechou? E o açúcar, galera? Tem que consumir açúcar? Sim, a gente tem que consumir açúcar. Desde que o total de carboidratos ali, né, não seja excedente a uma alimentação saudável, tá? Então, o doce, açúcar, não tem fibra, não tem vitamina, não tem mineral. E aí, assim, às vezes acaba não valendo a pena. A gente tem um pensamento pré-histórico aí que, tipo, na pré-história lá a gente comia carne, um monte de coisa. E quando a gente achava um arbusto com frutinha, a gente devorava. Então ainda tem um pouco dessa lembrança, e a gente gosta de, por exemplo, comer uma caixa de bis inteiro, é uma quantidade energética muito grande, e o corpo fala, vai, 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 vai. Mas não é legal, isso não vai causar bom pra gente. Então, pô, ontem eu tava almoçando com a minha mãe, aí a gente acabou de almoçar, minha mãe falou, nossa, eu comprei um marrom glacê que é maravilhoso. Você não sabe o que é marrom glacê, é tipo um doce de batata, enfim, é delicioso. E aí ela tirou um pedacinho, comeu, falou, você quer? Falei, quero. Ela falou, tô, eu falei, não, eu não vou comer. Ela, hã? Falei, não, mãe, eu quero, mas não vou comer, que se eu comer isso vai cagar com a minha glicemia, meu. Então não tem problema você querer e não comer. E não tem problema você assumir isso. Isso me transformou forte pra caramba ao ponto de estar contando isso pra vocês. Então, meu, olha lá, ó, a sua sobremesa favorita, defina quantas vezes na semana vai consumir e em que quantidade de carboidrato ela será contabilizada. Então, quando for comer um doce muito forte, tenta comer ele logo depois da sua refeição. Ele vai te ajudar um pouco mais, tá? E qual que é o alimento que a gente não precisa contar carboidrato? Vegetal, queijo, carne de boi, ave, pescado e ovo, azeite, maionese, creme de leite, água, café, chá, adoçante. Mas aí tem umas variáveis leves. Por exemplo, eu quando tomo café, se for um café com bastante cafeína, eu gosto de tomar um café, eu tenho um café aqui que é dupla cafeína. É um negócio assim. Te deixa doidão o café. Sobe até a glicemia. É sério. Sobe em 10, 15 a glicemia, eu acho que pela adrenalina que libera no corpo, enfim. É aquele café pra quando você tá zoado, 6 horas da tarde, fala, mano do céu, ferrou, velho, eu vou desmaiar. Aí você toma um daquele e já era. Às vezes você nem dorme. Na hora de dormir, você fecha o olho e fala, mano, que merda que eu fiz, velho. Você tá cansadão, aí você fala, eu vou dormir. Você deita, fecha o olho e fica. O cérebro, bzzz. Você fala, cérebro desgraçado, desliga, mano. Você põe a mão na testa, tá até quente o cérebro, pensando, e amanhã? E a glicemia, será que tá boa? Aí você fala, mano do céu, deixa eu dormir, velho. Então, algumas coisas aqui tem variáveis, tá? Cuidado sempre, pô, se você comer um puta queijo derretido, 1 quilo de queijo, tem um monte de gordura nisso aí, vai subir sua glicemia. Tem que ficar ligeiro nisso aí, tá bom? E aí, existe um índice glicêmico. E esse índice é correspondente para cada pessoa. Então, assim, o guia eficaz para você saber qual é o seu índice glicêmico é medir a glicemia. Então, pode ser que eu, Rafael, ingira 15 gramas de carboidrato e a minha glicemia suba em 50. Isso é o que acontece comigo. Tem gente que ingere 15 gramas de carboidrato e a glicemia sobe em 20. Em 60. Tem gente que ingere 15 gramas de carboidrato e a glicemia sobe em 40. Então, pode subir um pouco mais ou um pouco menos. E aí, isso pode variar também de alimento para alimento. Então, se como um pão, dependendo do tipo de pão, a minha glicemia sobe muito mais do que o mesmo tipo de quantidade de carboidrato contra o pão. Se o pão é integral, sobe um pouco menos. Se o pão é normal, sobe um pouco mais. Eu tenho uma amiga diabética, Carol, tamo junto. Se eu ouvir, é você que eu tô falando. Que comentou comigo que dependendo do pão, a gente tava até falando disso esses dias no grupo, o pão sobe. Um tipo de pão que para mim sobe menos, para ela sobe mais. Para ela sobe menos, mas sobe mais. É isso. Você tem que descobrir o que sobe menos para você e o quanto que sobe. Como? Fazendo o teste. Então a glicemia tá 100, come uma fatia de pão, espera 2 horas e mede de novo a glicemia.
Pô, foi para 150, então uma fatia sobe em 50. Precisa fazer o teste esperando a glicemia subir? Não. Você pode comer um pão e aí começa os cálculos do tipo. Já a gente vai falar mais a fundo sobre isso, mas tipo assim, ó, 15 gramas de carboidrato sobe em 50 a glicemia. Legal. Uma unidade de insulina queima 15 gramas de carboidrato. E uma unidade de insulina baixa em 50 a glicemia. Então, você começa, pô, peraí, então se eu vou comer 15 gramas de carboidrato e minha glicemia tá 100, eu vou tomar uma unidade de insulina. Então a glicemia tá 100, você toma uma unidade de insulina, come as 15 gramas de carboidrato, passa 2 horas, você vai medir tá 150, você fala, meu, não é uma unidade de insulina só. Para mim comer esse pão, vou ter que tomar 2. Aí você toma 2 e faz de novo o teste. Aí, glicemia 100, você fala, matei. Toda vez que eu tiver que comer o pão, a minha glicemia, eu preciso tomar X de insulina. E aí tem uma variável em cima dessa, que pode ser que o seu corpo apresente uma resistência à insulina diferente durante o dia. Então, de manhã, por exemplo, eu tenho que tomar uma unidade de insulina para cada 10 a 12 gramas de carboidrato que eu consumo. De noite, é uma unidade de insulina para cada 14 a 16 de unidade de carboidrato que eu consumo. Você viu a diferença? Tipo, todo dia. De manhã é de um jeito, de noite é do outro. Porque de manhã meu corpo tá mais lento e de noite ele já tá mais rápido. Aí se você fizer atividade física logo de manhã quando você acorda, seu corpo vai começar a ficar um pouco mais rápido de manhã também. Por isso que a atividade física ajuda, tá? Então, a contagem de carboidrato é a chave do tratamento. Se você sabe quanto que cada alimento vai subir sua glicemia, e você não precisa saber quanto cada alimento, você sabe que cada alimento sobe. Aí você vai lá na tabela, nesse manual aqui que eu tô lendo, enfim, e fala, pô, esse alimento sobe em X a minha glicemia, que legal, vou tomar tanto de insulina. Aí você toma tanto de insulina, come o alimento e a sua glicemia não sobe. Parece difícil, mas é tão fácil, né? Então, um exemplo que eles dão aqui, né, praticando a contagem de carboidrato, é, por exemplo, num café da manhã, você vai comer lá um pão francês, que tem 28 gramas de carboidrato. Aí você anota lá, 28 gramas de carboidrato do pão francês. Um copo de leite com café, 12 gramas de carboidrato. Aí você põe lá 28 do pão, 12 do leite. E meio mamão papaya. Meio mamão papaya tem 13 gramas de carboidrato. Aí é 28 do pão, 12 do leite, 13 do mamão. Pô, vou comer 53 gramas de carboidrato. Beleza? Tá lá, você já sabe quanto de carboidrato você vai comer. Pô, para 53 gramas de carboidrato, quanto de insulina que eu tenho que tomar? Né? Quanto de insulina sabe? Quanto de insulina que eu preciso tomar para aí vem o cálculo. Então, como base, tá? Como base, a gente pode usar isso aí você precisa conversar com o seu médico para poder entender tudo certinho, mas como base, uma unidade de insulina para cada 15 gramas de carboidrato. Legal? Então, aí você vai fazer, 53 gramas de carboidrato. Se para 53 gramas de carboidrato, cada 15 gramas eu mato com uma unidade, eu faço 53 gramas de carboidrato dividido por 15. Isso vai me dar 3,53. Então, para mim comer 53 gramas de carboidrato, eu deveria tomar de insulina 3,5 unidades. Se cada unidade queima 15 gramas, é só a gente fazer o cálculo. Ó, uma unidade, 15 gramas. 2 unidades, 15 mais 15, 30. 3 unidades, 15 mais 15 mais 15, 45. Então, 3 unidades queimam 45. Se eu colocasse mais uma unidade, ia para 60. Só que eu estou ingerindo 53 gramas de carboidrato. Aí minha glicemia ia baixar muito, seria muita insulina para isso aqui. Então, o ideal era 3 unidades e meia de insulina. A minha caneta de insulina rápida libera meia unidade, então eu consigo tomar 3 unidades e meia. E é assim que você tem que fazer contagem de carboidrato. Pô, vou comer 2 pães franceses. Pô, me ajuda aí, meu, come um só, 2 pães é pesado. Mas beleza, vai comer 2? É 28, ó, vou fazer a conta aqui, ó. 28 de um pão, mais 28 de outro pão, mais. Vai tomar 2 copos de café com leite. Meu, você tá gordinho, tá comendo demais, mas beleza. 2 copos de café com leite, vai dar 12 gramas de carboidrato de um, mais 12 gramas de carboidrato de outro, mais, aí vai comer meio mamão papaya, 13 gramas. Foi, dá 93 gramas de carboidrato. 93 gramas de carboidrato dividido por 15, dá 6,2 unidades de insulina. Então, você precisa tomar pelo menos 6 unidades de insulina para poder queimar as 93 gramas de carboidrato.
E aí isso vai te dar a possibilidade de você comer 2 pães franceses, 2 copos de leite e uma fatia de mamão. Agora, pode ser que, vou tomar 2 copos de leite integrais. Os 2 copos de leite integrais, como, né, o leite integrais, leite integral, 2 copos integrais, sei lá, enfim. É o plural aí, vocês entenderam se eu errei, me desculpa. A gente tá falando de diabetes aqui. E, pode ser que a gordura do leite suba sua glicemia daqui 2 ou 3 horas. Então, sempre tem que levar em consideração isso, tá? Mas isso aí é um papo para outro assunto. Pelo menos o básico aqui, talvez você fazendo uma bagunça de comer 2 pães, 2 copos de leite, o caramba, 4, sua glicemia de 100 vai para 150. Mas ir para 300, sem você estar sabendo o que fazer, isso não pode mais acontecer e é nisso que eu tô te ajudando aqui, fechou? E aí, o que você tem que olhar na tabela nutricional? Todo alimento tem uma tabela nutricional. Você olha atrás lá do alimento, lá tá a tabela nutricional. Então vai estar lá no começo lá. Informação nutricional, é só você ler, é bem fácil, tá? Vai estar lá. Porção de X gramas. Aí entre parênteses assim, ó. X fatias. Então, por exemplo, vai comer um pão, vai estar lá. Porção de 50 gramas. 2 fatias. Aí você fala, 2 fatias. Deve ser aqui um pão, sabe pão de forma, pão Pullman? Pão Puma é a marca, né? O pão de forma, aquele quadradinho. Então aqui, ó, se você comer 2 fatias desse pão, que vai pesar 50 gramas, a tabela nutricional vai falar o valor energético e aí vai falar o carboidrato. 22 gramas de carboidrato. Então, é aquela conta lá, ó, 22 gramas de carboidrato dividido por 15 vai dar 1,46 de insulina. Se você tomar 1,5 unidade de insulina, provavelmente vai dar bom. Você vai sair da sua glicemia de 100, vai comer, olha que louco, vai sair com a glicemia 100, vai comer 2 fatias de pão, e pode ser que a sua glicemia diminua para 95 depois, porque você está tomando um pouquinho a mais de insulina que você precisaria só para esse pão. Aí que entra o segredo. Você consegue comer o que você quiser. Então, na tabela nutricional vai estar a proteína. Aí você pode fazer o cálculo lá da proteína seguindo a tabela aqui, para, comer 300 gramas de proteína. 300 gramas de proteína. Quanto que esses 300 gramas de proteína vai fazer com que minha glicemia suba? Então você vai lá em cima na tabelinha lá, ó, tá aqui, ó, na página 2. Na verdade, na página 11, né, o tópico 2. Então, ó, proteína de 30% a 60% vai virar glicose. Então, se você comeu, sei lá, 300 gramas de carne, vezes, vamos colocar aqui entre 30 e 60, 45%. 45% virou proteína, virou carboidrato, são 135 gramas de carboidrato, aí de glicose. E aí essas 135 gramas de glicose, você vai ter que tomar aí talvez 2, 3 unidades de insulina para poder combater, enfim. É um papo para o nível avançado da contagem. Aqui é o nível básico, porque é o carboidrato que vai realmente machucar a sua glicemia. E aí, e como que eu baixo a minha glicemia? Então, além de uma unidade de insulina queimar, né, ser utilizada para 15 gramas de carboidrato, eu estou usando 15 como base de cálculo. Cada um tem a sua. Você precisa conversar com o seu médico e fazer o seu teste. Geralmente, uma unidade de insulina diminui a glicemia em 50. Estou falando de insulina de ação rápida. NPH, Basaglar, insulina de ação lenta, Lantus, essas insulinas não baixam a glicemia, galera. Então não adianta, tomei NPH de manhã, medi na hora do almoço, tá 300, se eu tomar mais NPH. Não, NPH é só de manhã e de noite. A que você tem que tomar na hora do almoço para baixar é uma insulina rápida. Pelo menos a regular. A regular, ela tem uma ação depois de, 30 minutos, demora até 2 horas para fazer um efeito legal e tudo mais. Ela é lenta, uma insulina rápida, mas ainda assim uma insulina mais lenta. Então ela não é o ideal para uma contagem de carboidrato, mas se é só ela que você tem, ela é muito boa se você souber usar ela. Muito boa. Tem que saber usar. Pra mim, imagina, eu tenho uma insulina que faz efeito em 15 minutos. E em 2 horas, praticamente, ela já fez quase todo o efeito dela. Agora tem outra que começa a fazer efeito em 30, 45 minutos. E em 2 horas, ela atinge o pico dela. Então, é uma ação muito diferente, muito mais lenta do que a insulina que eu uso. E aí, isso pode gerar pra vocês aí um leve desconforto, né? De tipo, vou ter que esperar para comer e tudo mais. Então, um segredo é, quando for comer, tomar insulina 15 minutos antes. Aí você tem que pegar sua insulina. Se for a regular, tem que ser 30 minutos antes. Se for a Fiasp, que nem eu tomo,
é de 15 a 20 minutos antes. A Novo Rapid também, de 15 a 20 minutos antes. Aí tem a Apidra, que eu não sei qual é o tempo. Então, procura qual é a sua insulina, o tempo de ação, que ela começa a agir, e toma ela, e quando ela começar a agir, você começa a comer. Porque o tempo para você absorver carboidrato na boca, a hora que você começa a mastigar o carboidrato, a própria saliva já dissolve um pouco e você já começa a ingerir carboidrato, meu. Então, o que você tem que se ligar? Que se você tiver insulina já ativa no corpo, esse carboidrato já entra, a insulina já faz o papel dela ali, e aí esse carboidrato não vai ficar na sua corrente sanguínea perdido, correndo. Para você entender, quando você mede a sua glicemia no aparelhinho lá e aparece 200 mgdl, significa 200 miligramas de açúcar por decilitro de sangue. Decilitro de sangue é a 10ª parte de 1 litro. A 10ª parte de 1 litro é 100 ml. É dividir 1 litro por 10. Então, em 100 ml de sangue, tem 100 miligramas de glicose. E o ideal é de 70 a 120, 140. Se tiver mais que isso, significa que tem mais sangue do que o seu corpo estaria trabalhando na forma otimizada. Fechou? E aí, galera, sabendo que, por exemplo, uma unidade de insulina baixa mais ou menos em 50 glicemia, acordei com a minha glicemia 200. O que eu faço? Tomo 2 unidades de insulina, espero a minha glicemia baixar até 120, mais ou menos. Aí eu tomo minha insulina para o café da manhã que eu vou comer. Aí eu espero mais 15 minutos, aí eu tomo meu café e depois de 2 horas minha glicemia tá 100 de novo. É isso. Agora, se minha glicemia tiver 200, eu acordar, tomar, mesmo que seja a quantidade correta, já tomo 2 para baixar para 100, já tomo lá pro meu café, já saio comendo café. A minha glicemia vai sair de 200, vai subir lá para quase 300 e vai diminuir e vai chegar lá em 200, 150 no máximo. Ela não vai conseguir baixar, mas você vai ter um pico de glicemia que não era necessário. E assim, 90% das vezes, eu não sei, talvez 80%, que você tiver um pico de glicemia vai ser por alguma culpa sua, consciente ou inconsciente. Sabe? Não dormir bem vai zoar a glicemia, ficar muito estressada num ambiente estressado vai zoar a glicemia, entre vários outros fatores, tá bom? Então, galera, o objetivo da contagem vai ser sempre fazer com que a sua glicemia esteja o mais estável possível, sempre. Independente se ela estiver alta ou baixa, para que você tenha como, além de contar o que você vai comer, saber fazer o manejo para reduzir a sua glicemia primeiro, para depois sim ir lá e tomar a insulina necessária e comer o que você quiser. E aí, por exemplo, você precisa ter alguns acessórios, né, de olhômetro para poder te auxiliar, como, essa concha eu sei que aqui tem 100 gramas de arroz, e 100 gramas de arroz eu já sei quanto que sobe na minha glicemia, então eu vou usar só essa concha para pegar arroz, só essa colher para pegar aquilo ali. Vou ter uma balança digital para pesar o meu alimento, para saber quanto que tem ali, né? Vou dar um exemplo, um copo americano de 200 ml, daquele refrigerante que começa com C lá, que é o vermelhinho, tem 22 gramas de carboidrato. 22 gramas de carboidrato, quanto que sobe de glicemia? Então a gente faz o cálculo, Aí como que é o cálculo que eu faço? Se 15 gramas de carboidrato sobe em 50, eu preciso saber quanto que 22 é correspondente a 15 para multiplicar por 50. Então, 22 dividido por 15 dá 1,46 vezes 50. A glicemia vai subir em 73,3. Então, se você tiver com a glicemia 50 numa hipoglicemia e tomar um refrigerante desse, a sua glicemia vai para 120. Então não precisa tomar 3 copos de refrigerante, comer um pacote de bolacha, né? Não adianta. Aí sua glicemia vai sair de 70 e vai para 280. Aí você toma insulina, baixa de novo, aí fica aquela bagunça durante o dia e você fica péssimo. Então, que nem eu gosto do Todinho. Todinho tem 20 e tantas gramas de carboidrato e cura qualquer hipoglicemia, meu. Aí eu adoro. Quando eu vejo em promoção, R$1, 1 e pouco nos mercados, eu compro logo 10, 20 e deixo aqui em casa. Aí fica em casa, meu. Dura 2, 3, 4, 5 meses. Acordei de madrugada com hipoglicemia, o Todinho tá do lado da minha cama. Do lado. Eu sento na cama, tomo o Todinho, aí às vezes eu levanto, vou no banheiro para passar 2 minutos, eu já sento, como é líquido, é na hora que bate. Agora, se você vai comer alguma coisa, vai demorar. Aí de madrugada, tudo, enfim. O ideal é você estar pronto. Quanto mais pronto você tiver, melhor vai ser o seu resultado sempre. E uma balancinha dessas pequenininhas custa 30 conto no Mercado Livre, 20 e poucos conto. É R$25 uma balancinha dessa. Vale a pena você comprar uma, e se você não tem ainda, você tá de brincadeira, meu. Tem que ter. Leva para qualquer lugar, fica na bolsa. Você vai num restaurante,
Meu, pelo amor de Deus, eu tô com vergonha. Que vergonha? Vergonha é ficar com a diabetes alta de noite e ao invés de dormir bem, dormir mal. Vai no restaurante, pega a balança e pesa o alimento, pesa o que você quiser. Meu, se liga, né? A gente tem que se cuidar, pô. E aí tem algumas dicas aqui no manual, tipo, a palma da mão é uma porção de carne, uma unha é uma colher de chá de manteiga, um polegar é 20 gramas de queijo, um punho é uma xícara de café, desculpa, uma xícara de chá de arroz ou macarrão ou uma batata pequena. Então tem alguns esquemas, tá? E aí, vou fazer uma receita. Pô, pega lá a receita, anota tudo no papel, a grama de carboidrato, vem aqui no manual da SBD, vai procurando a quantidade de carboidrato de cada um, marca do lado, faz o cálculo, faz a regra lá de, pô, cada 15 gramas de carboidrato, 1 de insulina. Aí tem 150 gramas de carboidrato, é 10 de insulina ultra rápida. Nossa, é muito. Muito é você comer tudo isso, primeiro ponto. Mas segundo ponto, muito é comer tudo isso e não tomar insulina. Aí lascou, meu. Bebida alcoólica. Eu, Rafael, bebo bebida alcoólica, tá? Não bebo demasiado, porque nunca curti. Mas de vez em quando eu curto uma cervejinha, um vinho. É isso. Deixa eu pensar. É isso. Eu gosto de uma caipirinha às vezes. De vez em quando. Então, por exemplo, quando eu vou tomar cerveja, cada latinha de cerveja que eu tomo meia unidade de insulina. Porque cada latinha de cerveja tem 6, 7, 8 de carboidrato. Então aí você vai tomando 10 latinhas de cerveja. Puta, 10 latinhas de cerveja, me ajuda aí. Mas você tomou 4 latinhas de cerveja e não tomou insulina, você ingeriu pelo menos 30 gramas de carboidrato. Sua glicemia subiu pelo menos 100. Se você tava com a glicemia 100, você tá com a glicemia 200, com álcool no corpo, vai perder o controle, vai querer pedir uma porção de batata e vai cagar em tudo, meu. Então, se liga que o vinho tem açúcar, dependendo do vinho, depende da bebida que você toma. Ah, eu vou tomar espanhola. Puta merda, velho. Vai misturar abacaxi, vinho e leite condensado. Aí lascou. Aí você tem que tomar uma quantidade. Pô, toma um dia que você for fazer, toma um copinho. Não vai tomar mais do que uma dose, tá? Mas toma uma dose e aí toma 1, 2 de insulina e vê o que acontece com a glicemia depois. Continuou alta, da próxima vez toma mais um pouquinho de insulina. E aí no teste você vai conseguir saber quanto que cada coisa faz, tá? E aí, o diabético tipo 2 para contagem de carboidrato, ele tem que fazer essa contagem, tá? É muito bom para ele saber como que o alimento age no corpo. E foi o que eu falei. Ele vai saber quanto que vai subir a glicemia dele. Quanto que o pâncreas vai ter que trabalhar para poder matar isso aí. E aí, pô, vai ter que tomar mais remédio, às vezes o remédio não tá funcionando, mas o cara, pô, tô diabético, tô tomando remédio, já era, vou poder comer. Não é assim, galera, tem que entender que o carboidrato vai agir no corpo. Pra você ter uma ideia, Dr. Fernando Valente, meu endocrinologista, se você ouviu o último episódio, foi com ele agora. Ele conta no episódio, não é eu não, tá? É ele. Ele foi fazer um teste, ele não é diabético, e ele colocou um Libre. Colocou um Libre sem ser diabético. E aí ele descobriu que todo dia de manhã a glicemia dele chegava em 200, sem ser diabético. Porque ele tava comendo pão com mel. Aí ele trocou o mel pelo azeite. Aí pronto, a glicemia dele parou de subir tanto assim. Então para ele o mel sobe muito a glicemia. Para mim não sobe tanto. Sobe, mas não tanto. Para ele sobe muito e muito rápido. Então ele tive que tirar o mel. Então quem é diabético tipo 2, que não é nem o caso dele, vai subir mais a glicemia ainda. Então tem que estar ligeiro. Qual que é o alimento que me zoa? Então mede a glicemia. Compra um glicosímetro, sei lá, meu. Você tem que fazer. Você tem que estar no controle da sua vida, tá? E aí, a ideia é sempre saber quanto tempo que a insulina faz efeito, que nem aqui no manual de contagem, ele fala, é importante ter horários para comer e sempre nas mesmas quantidades. Sim, ainda mais se você tiver a mesma, por exemplo, você está usando insulina NPH e usando insulina regular, a hora que você olhar no manual aqui na página 41, você vai entender que a regular tem um pico de ação e a NPH também tem um pico de ação. A Basaglar que eu tomo não tem pico de ação, ela começa a agir, age por 12 horas e acaba de agir. Então eu não vou tomar ela e depois de 2 horas minha glicemia vai cair. Com a Basaglar, eu consigo, vamos supor, acordar de manhã com a glicemia 100, tomar insulina Basaglar, não tomar café da manhã e na hora do almoço a minha glicemia tá 100 ainda. Eu consigo, quando necessário, por conta de trabalho, ou por um detox, ou por um jejum que eu quero fazer, enfim, eu não almoçar e comer só 5, 6 horas da tarde e a glicemia continuar estável. Então, ter uma insulinoterapia correta vai te impedir de ter hipoglicemia. Se você tá com NPH irregular e tomando NPH, a NPH depois de 4 horas ali, ela vai dar um pico de glicemia. Então, quando eu tomava NPH, eu tomava às 8 da manhã, às 4 da tarde e à meia-noite.
eu tomava às 8 da manhã e tinha que almoçar meio-dia. Eu tomava às 4 da tarde e tinha que comer alguma coisa às 8 horas da manhã. Como eu tenho o fenômeno do alvorecer, que faz a minha glicemia subir um pouquinho às 4 horas da manhã, a NPH que eu tomava de noite, como era bem pouquinha, ela fazia com que esse fenômeno do alvorecer quase nem aparecesse para mim. Então eu controlei esse fenômeno do alvorecer a minha vida inteira e hoje ele é bem pouco, talvez até por ter controlado ele. Então você tem que entender como que é o seu pico de insulina para poder fazer o negócio acontecer. Na próxima página tá lá, ó, o indivíduo pode variar o horário de refeição e quantidade de alimento que quer ingerir. É isso. Então, se você tem uma insulina que é ultra rápida, ele vai te mostrar aqui, ó, insulina de ação longa. Ela começa a agir, age o dia inteiro reto, e depois, a hora que você come, a hora que você quiser, você vai lá e toma a sua insulina e come. É isso, ela te dá a possibilidade de você comer quando você quiser, tá? E aí, assim, conceitos ali importantes, né, que eles falam aqui. Bolos é a palavra de bolo, realmente. Então, tem insulina basal, que é a insulina de base, e tem insulina bolos, que é a insulina bolo. É um bolo de insulina que vai fazer com que, né, esse alimento que você ingeriu seja metabolizado aí pelo seu organismo, tá bom? E aí você tem que entender qual que é o fator de correção, né? E aplicar ali o cálculo, a sua glicemia no momento menos a sua glicemia de meta. Então, pô, minha glicemia no momento tá 200, a glicemia de meta é 100, 200 menos 100 é 100, então 100 tá adicional. Preciso tomar insulina para corrigir esse 100. Aí, pô, cada unidade baixa 50, no meu caso, eu tomaria 2. Aí ia baixar para 100, daqui 2 horas eu ia validar isso, tá bom? Galera, para saber se tá indo no lugar certo, depois de 2 horas, mediu lá, viu que a glicemia tá diminuindo, tá acertando cada vez mais, pô, não tá misturando arroz, batata e purê, aí você me quebra as pernas, é isso, meu, é isso. Tratamento da hipoglicemia, fala aqui, ó, glicemia de 50 a 70, 15 gramas de carboidrato. E aí, ó, 15 gramas de carboidrato, 150 ml de refrigerante comum. Eu falei 200 ml que tem 22, então vai subir um pouco mais ainda, tá? Uma colher de sopa de açúcar, colherzona cheia na boca, eu acho horrível. Meu, tem um sachê de glicose, eu faço jabá pros caras, porque os caras são incríveis. Chama Gli Instant, uma coisa assim, você procura lá, gel, glicose, Gli, que já vai aparecer lá. Custa uns 10 reais uma caixinha com 4. Não é caro, eu uso para emergência. Então, tipo, eu tenho no meu carro, tenho com a minha esposa, tenho no meu case de glicemia, tenho na casa da minha mãe, tenho no trabalho, num cliente que eu vou quase sempre, tem um lá também, escondido. Meu, esse negócio, imagina uma bala, aquelas balas frigel de cereja, derretida, misturada a açúcar, e é um chup-chup daquilo. Você toma aquilo ali, te dá até uma brisa, meu. É quase um café com dobro de cafeína. Sobe a glicemia na hora. Então, é bom você ter um desse, pra numa hora de emergência, tipo, puta, zoou demais a glicemia, pum, bateu, o negócio sobe. E galera, é isso. Contagem de carboidrato é o caminho mais rápido, mais breve, o caminho mais simples para que você tenha um bom tratamento glicêmico. É o segredo para a glicemia. Por que os médicos não ensinam isso? Porque eles talvez não tenham o conhecimento necessário, o acompanhamento e entender cada situação de cada pessoa, até para poder gesticular e falar, pô, dona Maria, a senhora só pode comer cuscuz e batata? É assim que faz. Pô, senhor José, o senhor só pode comer batata frita e arroz? É assim que... Pô, você pode comer carne? Então não tem como. Então eles tratam uma forma básica, talvez você tenha ouvido do seu médico, não, você tem que tomar X unidades de NPH e antes do almoço toma, sei lá, eu ouço muito isso, 10 de regular, 5 de regular. Beleza, mas olha só, 10 unidades de regular vão baixar a sua glicemia em X. Vamos imaginar, se cada unidade baixa em 15, aliás, se cada unidade de insulina baixar a glicemia em 50, 10 unidades baixa em 500. Então você precisa comer 500 de glicemia, que seriam, se cada unidade é 15 gramas de carboidrato, 10 unidades são 150 gramas de carboidrato. Um pão tem 30, 3, 6, 9, 12, 15. Se você tomar 10 unidades de insulina, você teria que comer 5 pães franceses. É muita coisa. Aí você toma 10 unidades, almoça, chega de tarde, acontece o quê? Hipoglicemia. Aí você vai lá, come hiperglicemia. A NPH da noite que você vai tomar te dá hipoglicemia. Aí você vive nessa loucura. Então, a insulina basal tem que estar regulada
Em outros países, a NPH nem é mais comercializada, tá? Tem país que não existe mais NPH porque já entenderam que não é uma insulina tão boa, porque impede a pessoa de ter flexibilidade no horário de refeição. Ela vai te obrigar a você comer 4 horas depois. A não ser que, vou dar um exemplo zoado, mas você vai entender. Não, pra mim não, minha glicemia não baixa na hora do almoço. É porque talvez você acorde com a glicemia 300, aí você toma NPH, a NPH na hora do almoço de 300 diminui sua glicemia para 200. Aí você não vai sentir hipoglicemia. Aí você come e volta para 300. Aí você fala, nossa, é isso. Então, galera, tô à disposição. Se tiverem alguma dúvida, manda no direct aí. Porra, meu, quero contribuir, realmente. A gente vai montar um cursinho de contagem de carboidrato com algumas telas e tudo mais. Quero ver se a SBD me apoia, enfim. Eu vou fazer alguma coisa bem factível para vocês poderem entender. E tamo junto, meu. A ideia é que a informação compartilhada, ela fica sempre melhor. E junto de vocês aí eu tenho certeza que vocês chegam mais longe. Então, galera, obrigado por terem me ouvido até aqui. Um episódio um pouco complexo, técnico, mas que espero ter trazido para vocês o que é a contagem de carboidrato. Aí você entender quanto de insulina você tem que tomar para, 15 gramas de carboidrato, 30 gramas ou 150, sei lá o que você vai comer pizza. Eu, Rafael, não como a massa da pizza, eu tiro o recheio assim, e a Carol, minha esposa, adora massa, ela come a massa, ela come a pizza dela. Antes ela, tipo assim, ela comia 3 fatias, agora ela come 1 ou 2 e come 1 ou 2 massas minhas, porque aí eu como o recheio da pizza, ela come a massa. Aí eu consigo fazer uma contagem de carboidrato só para gordura da pizza e para algum alimento, tipo molho, tomate ou algum ingrediente específico que tenha carboidrato. Então, tem um monte de coisa que tem carboidrato. Pega aí o manual da SBD, dá uma olhada. Cenoura, beterraba tem carboidrato, é pouco, mas tem. Couve tem carboidrato. Tem coisa que você nem imagina que tem carboidrato, que você olha e fala, caramba, tipo, é muito pouquinho, mas se você comer um montão, vai afetar sua glicemia. Espero poder ter contribuído. Conta comigo, tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Fui!